acho o cinema uma das maiores das artes, assim. Eu acho que é uma arte que engloba todas as artes, tanto literatura, quanto música, quanto interpretação, teatro. Então eu acho uma arte muito complexa e que pode trazer muitos significados e trazer muita coisa interessante para a humanidade, repensar os caminhos que ela está indo, que está tomando. Então o cinema, eu acho que é a própria vida em imagens. Eu gosto muito de cinema, certo? Praticamente eu vou a semana toda, certo? Eu só não vou segunda-feira. Segunda-feira eu faço um circo bíblico com meus amigos, então, mas no resto eu vou. Tem dia que eu vejo 4 filmes seguidos. O cinema é uma das formas de cultura assim, que mais acrescenta a vida da gente e que proporciona, né, esse momento de reflexão, né, da gente pensar a vida da gente, a vida de outros povos. Né? Eu acho que eu encontrei no cinema uma forma assim, de me expressar frente à vida. Sempre assim, trazendo uma posição pessoal, uma posição política ou assim, principalmente uma posição afetiva também. Eu acho que o cinema é uma forma de você expressar ideias e sentimentos e propiciar, quer dizer, que as pessoas possam compartilhar isso juntos. O cinema, para mim, tem uma importância muito grande porque ele me possibilita viver várias vidas, várias épocas, passado, futuro. Então, me enriquece muito como pessoa, no sentido de perceber que a gente está aproveitando o momento que a vida nos dá. As artes têm que estar dentro das escolas. Isso é uma coisa fundamental. Eu penso, por exemplo, assim, que o cinema ele deve fazer parte da vida das crianças desde muito cedo. Eu acho que da mesma maneira que a gente alfabetiza um garoto para as letras, você tem que alfabetizar para o audiovisual. Nós estamos num momento assim em que as imagens hoje dominam o mundo. Essas imagens estão no celular, elas estão no tablet, no computador, na televisão, no cinema, o tempo inteiro. Quer dizer, e essa linguagem do audiovisual ela é fundamental para a compreensão do mundo. Cinema e educação. Cada vez mais frequente, a presença da sétima arte no ambiente escolar agora é lei. Aprovada em 2014, a medida torna obrigatória a exibição de filmes brasileiros em todas as escolas do país por pelo menos 2 horas por mês. O cinema já está há muito tempo na escola, não é propriamente uma novidade, né? Desde o início do século, né? Órgãos educativos, né? Os poderes públicos já pensaram nisso, né? Criando institutos como o INSE, Instituto Nacional de Cinema Educativo, lá na década de 30, para produzir filmes para a escola, mas hoje em dia a proposta é outra. A proposta é que o professor ele seja capaz de selecionar e ele possa ter liberdade e possa se sentir autorizado, seguro para usar vários filmes, vários tipos de filmes para enriquecer suas aulas. E tanto o filme pode ajudar com que ele trabalhe os conteúdos tradicionais da disciplina, mas principalmente pode ser uma forma dele sensibilizar esse estudante para a arte, né, de ajudá-lo a adquirir um repertório cultural muito mais amplo. Se o professor se dispuser a fazer isso, e é essa posição que nós do Mutum, nosso grupo de pesquisa sobre cinema e educação, da FAI-UFMG, propõe. A priori é uma lei muito interessante, porque tenta aproximar esse público que talvez não teria acesso ao cinema, mas pela escola. A escola é um lugar de conhecimento, então o cinema também é uma forma de conhecimento. Então, aliar uma forma de conhecimento, uma forma de propagar, difundir esse conhecimento é muito interessante. Que a gente tem que ver não o cinema só como uma função social e muito menos essa lei como uma possibilidade de transformação desses meninos em consumidores, né? A gente tem que pensar o cinema que a gente está exibindo de uma forma que a gente possa gerar uma reflexão da sua expressão estética, subjetiva, né, do cinema como uma aula de educação, a possibilidade de você criar um diálogo multidisciplinar entre as outras matérias, geografia, história. Então, a preocupação é que nós profissionais que estamos lidando com essa temática, que a gente possa contribuir para que essa frente seja uma frente responsável, em que o cinema
tem uma grande possibilidade de transformação social e a escola como o principal espaço desse aprendizado. E como você disse, o cinema nacional hoje, nessa nova geração, ele é totalmente desconhecido, porque ele fica muito à margem, né, do sistema mercadológico. A gente hoje tem cinemas dentro de shopping center. Então, Belo Horizonte, por exemplo, uma cidade que já teve 120 salas de cinema de rua, de bairro. Foi planejada para que cada bairro, né, tinha o supermercado, a farmácia e o cinema. O cinema era a principal diversão, né, aí já vendo para um lado do entretenimento, e também uma possibilidade de um programa com família, né? Um programa que você conhecia culturas, né? Que você tinha uma proximidade com o diálogo. Hoje, para você ir no cinema, você não gasta menos de R$50, entendeu? Então, é uma questão também de democratização. Então, essa possibilidade da lei na escola, se a gente pensar nesse sentido mais amplo, a gente, em primeiro lugar, que me vem à cabeça estou democratizando o acesso à cultura. Estou possibilitando que todas as crianças conheçam o cinema brasileiro. Eu acho que era uma ideia muito boa porque a gente... É fundamental que essas crianças, inclusive, elas se acostumem com a produção brasileira desde pequenos. O que acontece muito no Brasil é que muitas vezes o cara vai chegar aos 15, 16 anos, só aí que ele vai ver um filme brasileiro. Então esse filme brasileiro não tem nada a ver com ele, porque ele foi formado desde pequeno com produções estrangeiras. Desde pequeno que ele vê a produção norte-americana, em grande escala na televisão, ou seja, no cinema, que é muito bacana. Muito bacana que ele veja os americanos, os europeus, que veja de tudo. Mas você ver a cultura brasileira é fundamental para a gente criar assim, uma identidade cultural nessa criança, para ela se reconhecer nesses filmes, naquelas cidades que aparecem nos filmes, naqueles valores. Então eu acho que é uma lei muito importante, que ainda não encontrou, assim, ainda está em discussão para como vai ser regulamentada, como vai se criar condições na escola, por exemplo, para que os filmes sejam bem assistidos, ou seja, criar boas condições de exibição, boa imagem, bom som, porque senão você vai matar os filmes. Ao invés de dar um prazer para as crianças, vai ser um desprazer. Sim, é verdade. É uma lei que precisa ser discutida ainda, porque tem questões que não estão colocadas. Por exemplo, como é que os professores vão ter acesso à diversidade da filmografia existente, porque a ideia é que você não fique restrita só a algum tipo de filme, porque isso não é enriquecedor, pelo contrário, né? Se você só tem contato com uma forma de expressão, você acha que só aquela é possível, você se acostuma com aquilo e aquilo não vai te acrescentar, né, em termos de formação cultural. Então, é preciso pensar isso, né? Quais vão ser os critérios de seleção para os filmes, né? Se são os próprios professores, se vai ter uma orientação nesse sentido, como proporcionar formação para esses professores, para todos os professores que queiram trabalhar com o cinema na escola. Também os equipamentos, né? Porque tem muita escola que não tem um data show, um projetor, sim, né? Então a experiência sala, né, com o cinema, ela tem que ter um ambiente favorável para que ela seja também prazerosa, para que a gente possa aproveitar todo o potencial que aquele recurso pode oferecer. Então essas questões estão sendo debatidas, discutidas com representantes do MEC, com representantes das universidades, dos grupos hoje que discutem essa questão da educação em cinema, né? Com representantes do MINC. Então formou-se uma equipe de pessoas interessadas e competentes em fazer essa lei pegar e dar certo e ser efetiva. D igual a M sobre V. Medindo-se a massa do recipiente com a água e a pedra, provoca o extravasamento... O que tu tá fazendo aqui, Gabo? Tá maluco? Teu irmão tá vivo, cara. Quê? Teu irmão tá vivo. Para de brincar com coisa séria, por favor. É sério, pô, eu juro. Ah, eu quero ver ele. Onde que ele tá? Como é que você sabe? O Acerola viu ele.
eu acho que a escola vai ser assim, um grande ambiente para a gente colocar o cinema de todos os gêneros, formatos e possibilidades. E é isso que é bacana, porque se a gente pensar o cinema como uma possibilidade de desenvolver o senso crítico, que é isso que é a proposta do cinema, não é você ver somente o belo, o bonito, a imagem, a apreciação, mas é você ir no cinema e ter a oportunidade de discutir sobre aquilo que você gostou, né? Você conhecer o cinema arriscado, você conhecer o cinema de animação, o cinema de terror, aquele cinema que muitas vezes é marginalizado mesmo pelo sistema de mercado, né? Que ele só chega no mercado aquele filme que tem possibilidade do lucro, né? E você desenvolver essa reflexão, esse ambiente de exibir, discutir, né? Esse ambiente de você falar, não, eu detestei esse filme. Isso é maravilhoso, porque você está despertando na criança, no adolescente, no professor, a possibilidade de discutir para além da obra. E eu acho que essa é a grande diferença dessa lei, porque a gente vai estar educando, né, para a gente formar espectadores, não consumidores, né? A gente vai estar possibilitando uma aproximação e uma democratização desse acesso da cultura, se o cinema for trabalhado nas suas múltiplas possibilidades, que não é só exibir o filme como um cumprimento de grade curricular. Recurso didático ou mesmo como proposta estética, as formas de se trabalhar com o cinema no ambiente escolar são variadas. Uma maneira de unir no mesmo espaço arte, cultura e conhecimento. Agora, professora Ana Lúcia, essa questão do próprio aluno experimentar a linguagem cinematográfica é também bem interessante, não é? Porque hoje fica até mais fácil que os alunos, muitos deles, têm celulares com câmeras, enfim, pode aproveitar isso, né, professora? Sem dúvida. Os jovens hoje, eles já conseguem lidar com essa tecnologia até mais ou melhor que os próprios professores. Mas o papel do educador entra em outro tipo de discussão, né? Uma discussão ética no tratamento, sim, na representação dos personagens, né? O tipo de tema que você vai abordar, como que você vai abordar, a repercussão da divulgação daqueles filmes, né? Então, essas questões, o professor tem que intervir, né? Porque muitas vezes o jovem produz, mas ele não está preocupado com isso ainda, ele não foi despertado para isso. Eu sou filho de criação dessa família que me criaram. Aí, na minha família mesmo, no Egito, somos 10 filhos. Aí, na minha família, meu pai, eu não conhecia meu pai. Aí, fiquei um pouco tempo com a mamãe. Fiquei com a minha mãe legítima mesmo. Ela foi dando meus irmãos, foi dando para a família, com outras famílias. Aí, essa família que eu estou ficou comigo como pai e mãe. Essa família foi me criando, aí eu só tinha uma dificuldade, umas doenças que eu tinha, desde pequeno. Aí a dose do remédio que os médicos me davam era muito forte. Eu nasci de novo, cresci de novo com essa família que me criaram. É aqui, neste espaço dentro da escola, que o projeto Cinema, Cultura e Debate acontece. Juntos, professores e estudantes debatem as temáticas que são exibidas na tela. A iniciativa
partiu de moradores da comunidade, mas foi recebida de braços abertos pela direção da escola e pelos alunos. Se a gente quer educar, a gente quer participar dessa educação dos filhos porque são nossos filhos. E se nós queremos ter possibilidade de ajudá-los, nós temos que procurá-los, porque tentar uma nova metodologia para acompanhar essas crianças. A educação só vai ter um sentido quando os pais vierem aqui para dentro da escola. Quer ver? Daqui a pouco minha mãe vai aparecer e vai dizer que morre de medo de bola perdida. João Vitor, sai dessa casa, você quer morrer? Eu acho muito bacana porque, de uma certa forma, influencia os alunos e tendo um foco, abordando um tema que, de uma certa forma, vai mudar para o bem os alunos, eu acho que é interessante sim, é bacana. É algo muito interessante porque até ajuda na atenção de alguns alunos e é algo diferente. O aprendizado ele é muito maior quando você explora outros recursos, como a dança, o cinema, o teatro. Tudo isso vai ajudar o aluno a assimilar a vivência do cotidiano dele. O principal objetivo é que o audiovisual é uma forma pedagógica de educação, mas o importante desse audiovisual é o uso que a gente faz com ele em relação ao debate pós-educação, porque isso aí ensina os meninos a terem uma observação crítica sobre assuntos que são importantes para a sociedade, e essa observação crítica leva eles também a poder aprenderem a argumentar, expor suas próprias opiniões em relação a assuntos que são importantes do cotidiano da escola e da comunidade. Se eu estou pagando um lanche para você está reclamando. Dá para ser um hambúrguer? Você, abusadinho você aí, rapaz. Um leitinho gostoso, um pãozinho com manteiga. Olha, vai, tá bom. Essas pessoas aprendem que não devemos ter nada de preconceito, porque na verdade somos todos iguais. Não importa o que você veste, não importa o que você usa, o que importa é a qualidade e o caráter da pessoa. Nunca a gente deve julgar a pessoa pelo modo que ela está vestindo ou usando e pelo que ela faz. Esse fato de passar esse cinema na escola faz com que os nossos alunos cresçam e aprendam a ser cada vez mais críticos. Isso é muito importante na vida deles. Eles têm que aprender a respeitar e defender a opinião deles. E esse momento de debate traz isso para eles. Porque quando você trabalha o aluno, você trabalha a percepção, você trabalha o diálogo, a conversa, o debate, e você consegue melhorar aquele aluno, fazer com que ele cresça. Se ele cresceu, se ele virou uma pessoa mais adulta, se ele virou mais responsável, ele consegue melhorar na aula de matemática, ele consegue estudar, ele consegue ter esse prazer, essa diferença. Isso é importante, por isso ele leva uma bagagem para dentro da sala de aula, mesmo que seja na aula de matemática. Esse aí é o Zé Luiz, meu melhor amigo. A gente tem o mesmo problema. Mães viciadas. Surpresa! Lembra da sua amiguinha, Júlia? Oi, Ângelo. Oi. Me ajuda aqui. Nossa. É a máquina do tempo de novo. O quê? Não, é que olhando daqui, parece que a gente entra numa máquina do tempo. Isso aqui não muda, né? Onde eu moro é o contrário. Tudo muda rápido demais. Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que ter experiências diversificadas com o cinema, para que a gente possa escolher, ter mais base para a escolha, né? Porque quando a gente leva um filme para a escola, a gente tem que pensar, a experiência do cinema na escola não é a mesma, não deve ser a mesma do cinema em outro lugar, como no shopping, outro espaço. Ou né? no cineclube. Ou no cineclube, que seja fora da escola, porque a escola tem a especificidade, ela deve se preocupar com ensinar aquilo que ela é de responsabilidade dela ensinar, né? Embora seja um momento que possa ser muito prazeroso, a preocupação não deve ser só o prazer, o divertimento, né? E muito menos ainda o entretenimento. Outra coisa é apresentar filmes que sejam diferentes daqueles que eles estão acostumados a ver fora da escola, porque nós temos essa preocupação.
né? Se a gente não propuser uma ampliação de repertório cultural para os nossos alunos, né? Onde mais que eles vão ter esse tipo de preocupação, né, em torno deles? Não, certamente não será no cinema, no shopping, na televisão, né? Porque tem outros interesses comerciais aí que são mais fortes. Sim. Né? Então, a ampliação de repertório cultural, a sensibilização para a arte, para o cinema enquanto expressão artística, eu acho que é na escola, principalmente, que você vai encontrar. Deve encontrar, pelo menos. É claro que você tem... Inclusive, a escola deve encaminhar para outras instâncias em que essa questão é discutida. Festivais, mostras de cinema, né? A escola tem que se preocupar com isso. Houve uma proliferação das mostras e festivais no Brasil. Hoje a gente tem, no Brasil inteiro, mais de 300 festivais de cinema. Então, são vários festivais por mês. E Belo Horizonte também é uma cidade que tem muitos festivais de cinema, né? A gente pode citar o Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte, o INDI, o Fórum Doc, tem o MUMA, que é próprio para animação. Então a gente é bem servido. A gente, todo ano inteiro a gente tem uma programação que é voltado para esses filmes que passam em festivais e mostras também, e que é um campo muito interessante para a divulgação desses trabalhos. O Cineclube, na verdade, surgiu na década de 60, provou que não é uma moda, tanto que o Cineclube aqui, Joaquim Pedro de Andrade, já funciona há vários anos, tem um público cativo, e é bem interessante porque é no Cineclube que forma esse público também, esse público crítico, esse público que vai assistir o cinema e vai usar o cinema como forma de conhecimento. Então é muito importante ter essa resistência do Cineclube, está mostrando filmes que, na maioria das vezes, estão fora do circuito comercial. Os cineclubes são fundamentais porque eles levam o cinema muitas vezes onde as pessoas não podem frequentar uma sala de cinema. O nome Joaquim Pedro de Andrade foi escolhido a partir de uma sugestão do Elvésio Raton. E a proposta é mesmo essa, cineclubista, com uma formação diferente do cinema para o debate localizado com uma temática só. É aquele cinema de formação de público, tem na sala uma pessoa, tem 10, tem 15, tem 30, a gente está exibindo. Então a pessoa começa a se ressignificar, repensar a prática dela. O cinema, no caso específico aqui apresentado na sala do Simpro, ele tem uma importância muito grande, porque é como se fosse além da sala de aula, onde você já faz esse trabalho de reflexão, de debate, tudo, mas ele é um momento privilegiado porque, independente se tem 2 pessoas, ou 10 ou 40 assistindo o filme, o que interessa é que onde 2 ou 3 se reúnem em nome da vida, alguma coisa acontece. Eu sou a Ana Cristina César e lancei a teus pés. Ela é um desafio. Talvez por isso vale muito a pena você se deixar influenciar pela Ana.